para essa viagem missionária que ele vai fazer na segunda, mas no domingo ele está aqui e a gente pode ainda conversar com ele, dar um abraço nele antes dele viajar. Amém? Hoje nós vamos ter a honra de trazer aqui o pastor Welton para trazer uma palavra para a gente. Sobe aqui, pastor. Glória a Deus. Amém? Vamos estender suas mãos, as nossas mãos aqui para o pastor Welton. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o mover sobrenatural do Senhor sobre a vida do Welton, Pai. Oh, Pai, que ele possa transbordar daquilo que o Senhor tem colocado na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Teu Espírito Santo falará conosco nessa noite através da vida dele, Pai. Nós declaramos que ele está abençoado em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Irmãos, confesso que acho que meu rosto está até meio inchado, né? Acho que se esgotou hoje o depósito de lágrimas. Mas eu tenho certeza que Deus vai operar nesse lugar nessa noite. Eu estava meditando na palavra, né? E eu não conseguia achar uma palavra, irmãos, para trazer nessa noite. Confesso para os irmãos que eu já preguei em vários lugares. Mas quando Suzana, terça-feira, me mandou uma mensagem, disse: filhão, lindo, vou ter que fazer uma viagem e quinta-feira a palavra é sua. Confesso que minhas pernas tremeram. Porque no decorrer da pregação, irmãos, vocês vão entender o motivo. E Deus está trazendo um peso de glória para esse lugar, amém? Eu fui tomar uma água ali e eu falei para o profeta Ivan. Ele perguntou assim: é você que vai trazer a palavra hoje, pastor? Eu falei assim: é Deus. Ele falou: não, eu sei que é Deus, mas é o Senhor, né? Eu falei: é. Eu falei assim: Ivan, eu estou com as minhas pernas bambas. Aí ele falou assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem um ambiente diferente nesse lugar hoje. Irmãos, e quando ele disse isso, eu recebi um peso de glória, uma unção diferente. O processo, irmãos, é muito longo. Quando nós viemos para o Way, a gente já veio com encargo de pastores. Mas nas reuniões, o César já esteve com nós lá em casa, no grupo de convívio. O Benício, a Jaque e tantos outros. E lá eu disse para eles, irmãos, que eu aprendi a ser pastor na Way. Porque, irmãos, Deus está levantando homens e mulheres de Deus com caráter. Não basta você apenas dizer que tem Deus. Não basta apenas você falar de Deus. Você tem que andar com Ele. Você precisa ser Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós carregamos um encargo muito grande, irmãos. Paulo diz que nós precisamos ser as cartas vivas. Então a pessoa, quando olha para mim e para você, ela precisa ver Cristo Jesus. E eu sempre, irmãos, em reuniões, eu sempre falei para minha esposa assim, falei assim: meu Deus, o Suzano me coloca na cruz. Mas vocês vão entender o motivo, irmãos. É porque o pai corrige o filho que ama. E no decorrer do processo, irmãos, Deus tem colocado um espírito novo na minha vida. Depois que eu vim na Way, depois que eu vim para esse ministério, eu entendi que o maior ministério meu e seu começa dentro da nossa casa. Não adianta, querido. Não adianta você subir em cima de um púlpito, pregar para o outro lá fora, se o seu lar, a sua casa não estiver edificado em Jesus Cristo na rocha.
o Suzano tem sido para mim um canal de direção, uma bênção espiritual na minha vida. Eu passei um processo muito difícil na minha área conjugal. E para mim vir para o UE era muito complicado, irmãos, porque no outro ministério eu fui acolhido. E eu confesso para os irmãos que eu encontrei alguém que me amou, que me deu amor, cuidou de mim, que me amou. E eu confesso também para os irmãos que quando eu olhava para o Suzano, eu já conhecia o Suzano do outro ministério que ele foi pregar lá. E quando eu olhava para o Suzano, eu via ele um homem de Deus, eu já profetizei na vida dele pelo WhatsApp e tudo mais. Mas eu via ele um cara carrancudo, um cara sério, um cara assim que eu falei assim, o Roger, quando nós chegamos no outro ministério, o Roger falou para mim assim, falou, mano, se liga aí, eu sou ligado na paternidade com o Suzano. E naquele momento eu não me identificava com o Suzano, mas, queridos, quando Deus tem algo a fazer na sua vida, você vai entender nessa noite que Ele te coloca no caminho certo. Ele te coloca na direção que você tem que prosseguir. E foi passando o tempo e o Suzano estava em Anápolis. Logo ele veio para Goiânia e minha mulher desesperou. Amor, o Suzano está em Goiânia. Falei, falou, eu quero ir para lá. E meu coração assim ainda dividido, irmãos. Amor, eu quero ir para lá. Irmãos, e quando você não estiver ouvindo o Espírito Santo, ouve sua esposa, ouve sua mulher, irmãos. E nós fomos, irmãos, conversar com o pastor Suzano. E a partir do momento que nós conhecemos vida no Espírito, irmãos, eu comecei a achar que tudo era graça, né, irmãos? Tudo é uma graça, tudo, mas não é bem assim, irmãos. Muitos falam que tem Deus, queridos, mas para ter Deus de verdade, você precisa entender o processo de Deus. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você ganhar um helicóptero, de quem que é o helicóptero se você ganhar? É seu. Mas você sabe pilotar o helicóptero? Você tem um helicóptero, é seu. Eu tenho Deus. Mas eu sei conduzir Deus na minha vida, irmãos? Será que eu consigo discernir o que é certo e o que é errado somente porque eu falo que tenho Deus? Você precisa entender de verdade quem você é no Espírito, irmãos. Nós estamos num tempo onde que essa geração precisa entender quem é Deus. Existem coisas que Deus já habilitou, irmãos, e tem coisas que Ele desabilitou. Talvez você está aí, Deus já te habilitou, mas você não entrou no processo ainda de Deus. Em Romanos 12 fala que nós precisamos mudar nossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, talvez você esteja vivendo uma boa vontade de Deus. Talvez você até esteja na agradável vontade de Deus. Mas o que Deus quer nessa geração, nesses tempos, nesses últimos tempos, é que a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. Nós precisamos ser o espelho de Deus nessa terra. É um processo meio dolorido, irmãos. Confesso para os irmãos que talvez você vai rir ou achar graça ou falar assim, meu Deus, pastor, mas isso não é motivo de servir a Deus. Mas irmão, as pequenas coisas que o diabo coloca na sua mente é que te faz desviar da palavra de Deus e do plumo de Deus, do alinhamento de Deus. Eu, por exemplo, irmãos, para me alinhar, para poder estar na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, eu tive que aprender a lavar vasilha. Pode rir, irmãos, eu sei. Tem muitos aí, esse é para os homens. Por quê, irmãos? Na minha casa,
Isso é um outro processo que depois, com o tempo, eu vou contar para vocês. Mas eu perdi meu pai muito cedo, irmãos. Meu pai morreu eu tentando salvar ele. Então eu era o caçula de casa. A minha mãe e a minha irmã me trataram como um verdadeiro bebê. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Eu sou o filho caçula homem. Então a minha mãe que está aqui, faltou pouco carregar água na peneira para mim. Eu fui criado, vamos supor assim, de uma maneira muito errada, vamos dizer assim. Eu não condeno nem minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém, irmãos. Eu tenho certeza que mãe ama seu filho e faria o dobro ou faria mais. Você que é mãe aqui, eu sei, tenho certeza. Minha mãe fez o que deveria ser feito naquele momento. Então eu fui criado dessa maneira, irmãos. Não é uma justificativa, mas eu quero que você entenda o processo, amém? A minha mãe, ela sempre cuidou de mim, punha comida no meu prato, e eu chegava do futebol e jogava minha chuteira para lá, minha meia para lá, meu short ali. Então eu nunca fui criado assim da maneira, perdi meu pai com 10 anos, eu nunca fui criado da maneira assim, verdadeiramente como um homem, um marido, um esposo. Então para mim o processo foi muito doloroso, irmãos. E com isso exigia muito de mim em casa e eu não sabia corresponder nesse esquema. Foi aonde que teve vários e vários conflitos no meu lar, na minha casa. Minha esposa cansada, costurando, trabalhando na farmácia, entendeu? E eu pensava que minha esposa, irmãos, atrapalhava o meu ministério. Não, eu casei contigo, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, parei até de jogar bola, eu não saio com os amigos. E você fica pondo empecilho de cara feia, emburrada, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu achava, irmãos, que eu estava certo. E eu estava destruindo o meu ministério, o meu lar, por falta de sabedoria e de alinhamento com Deus. Eu pensava, irmãos, que eu tinha Deus. Eu pensava assim, não, eu sou pastor, estou fazendo a coisa direito, a única coisa que eu não faço é lavar vazia, arrumar minhas cuecas, a toalha em cima da cama. Mulher sábia edifica seu lar. Eu tinha isso na cabeça, mulher sábia edifica seu lar. Mas não é bem assim, querido. Não é bem assim. Você precisa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é você se alinhar com aquilo que Deus te deu. Eu sei que alguns estão entendendo, porque está entrando no seu espírito, irmãos. Essa palavra está enchendo o seu coração. Tem coisas que você precisa se alinhar nessa noite. E Deus marcou esse dia para que você possa entender que Ele te ama e que você precisa se alinhar na palavra dele. E com isso, irmãos, eu entrei num processo de crise, né? Porque achando que está certo. Não, minha mulher que tem que mudar, não sou eu que tenho que mudar. E foi aonde que teve alguns conflitos. Eu passei quase 1h30 com o Suzano pé do meu ouvido. Ele falando de cá e eu falando de lá. Uma coisa que eu aprendi também, irmãos, que você precisa ouvir mais do que falar. Você precisa ouvir, querido. Ainda mais alguém que está te dando um alinhamento. Você precisa estar dando ouvido para a palavra de Deus. Você precisa estar, mais uma vez eu vou falar essa palavra, porque essa noite é uma noite de alinhamento, amém? Você precisa se alinhar com as coisas de Deus. E eu cheguei a falar para o Suzano, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu entendo o apóstolo Paulo quando ele disse que era bom que a gente não se casasse. Ah, querido, para que eu fui falar isso? Eita Deus! Falou, você entende mesmo, Elton?
Eu entendo, pastor. O pastor Paulo era o cara, sabia que mulher ia dar problema pra gente. Aí ele falou assim: você não entende nada, meu filho. O apóstolo Paulo diz isso porque ele sabia que se o homem casar com a mulher dele, o ministério maior dele é o casamento, é a família. E pá, irmãos, Bíblia. E meu ouvido começou a esquentar, e eu comecei, a minha alma querendo pular dentro de mim, aquele negocinho, mas o que esse cara está falando comigo dessa maneira? Agora que eu entrei no ministério dele, o que ele tem que falar isso para mim? Porque a sua alma, querida, ela não aceita correção. O seu espírito, sim. É por isso que você tem que se alinhar com o Espírito de Deus, para você ser um só com Ele. Porque a palavra de Deus, ele fala que aquele que são os meus, ouve as minhas palavras. Então, se você é uma ovelha de Cristo, irmãos, você vai aceitar a correção tranquilamente. E naquele momento eu estava pura alma, irmão, pura alma. Eu estava na alma. E ele chegou a falar assim para mim, assim: Welton, estou contando, irmãos, eu estou expondo, porque essa é uma noite muito especial para mim. Essa é uma noite que Deus marcou na minha história e na sua história, para que você possa sair daqui sabendo que há um propósito na sua vida. Há um Deus que está olhando lá para você, lá de cima, e dizendo assim: ó, eu vou te alinhar e vou colocar pessoas no seu caminho para poder colocar você no lugar onde que você deve estar. E eu falei assim para ele, assim, falei: Suzano, não, ele falou assim para mim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregaria a sua vida hoje pela sua esposa? E eu, pura alma, né, irmão? Já tinha ouvido tanto, já estava virado, já estava com o coração magoado. Tinha brigado com ela e já estava achando que o meu casamento ia se destruir mesmo. Falei: cara, eu estou com vontade, sim, é de matar ela. Irmãos, e eu ouvi uma frase que me fez morrer por dentro. Se fosse qualquer um que não conhecesse a voz do Espírito Santo, a alma tinha tomado conta de mim e eu tinha desligado aquele celular e nunca mais tinha pisado o pé na frente do Suzano. Ele disse assim para mim: cara, então me perdoa. Você recebeu um título. Você não recebeu uma unção. Você não é pastor. A Bíblia fala que pastor entrega a vida pela ovelha. Você não está conseguindo, cara, entregar a sua vida pela sua esposa. Me perdoa, a palavra é dura. Mas eu preciso falar isso para você. Mano, eu chorava assim, ó, chorava, baixei minha cabeça e chorava. E eu estava num espetinho, irmãos. Eu tinha deixado ela em casa, tinha descido num espetinho próximo da minha casa, pedi a coca e o espetinho, tô lá. E o Suzano me liga no meu celular, né? Aí, irmãos, aí o Espírito Santo entrou dentro de mim assim: toma, tá vendo? Aí ele falou mais, a gente conversou mais. Eu cheguei na minha casa, irmãos, com a minha alma destruída, amém? Graças a Deus que ela foi destruída, porque acendeu em mim o verdadeiro pastor, irmãos. Eu cheguei lá em casa e pedi perdão pela minha esposa. A partir daquele momento começou um processo na nossa vida. A partir daquele momento eu comecei a entender o que Deus queria fazer na minha vida. Não basta você falar de Jesus, você tem que viver Jesus. Não basta você querer enganar a sua alma, vindo aos cultos
levantando a sua mão, e quando você sai daquela porta, você continua sendo a mesma pessoa. Esses dias, irmãos, nós fomos pregar num ministério onde o Suzano pediu que a gente fosse. E na volta, irmãos, a minha esposa, ela sempre me amou. Amém, glória a Deus por isso. Primeiro lugar, Jesus na nossa vida, e depois foi a minha esposa que segurou o rojão. Porque se dependesse de mim mesmo, irmãos, nós já estávamos separados, e cada um para um lado. Mas ela não, ela sempre foi firme, ela sempre acreditou no propósito de Deus. Mas ela sempre me amou, e a gente vindo embora, ela virou assim para mim e ela ficava me olhando dentro do carro. E eu estranhei, né, irmão? Ela ficava assim, olhando em cima e embaixo. E eu dirigindo, olhei assim para ela, assim, voltei a dirigir, olhei assim para ela. Falei, uai, você está me olhando? Nada. Falei, não, tem um trem errado, você não para de me olhar, uai. O que é que foi? Não, estou te achando muito bonito. Aí eu disse assim, como assim? Ela falou assim, não, tem um brilho diferente em você. Você entendeu, irmãos? Você entendeu o processo? As pessoas vão olhar para você e vão ver um brilho diferente em você. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, peraí. Aí eu comecei a rir, falei, que brilho é essa? Não sei, você tá diferente. Aí eu percebi, Deus falou comigo, falou, meu filho, eu estou te transformando. E de lá para cá, irmãos, eu comecei a lavar vasilha. E esses dias, irmãos, eu lavei a casa. Esses dias eu joguei água na casa, irmão. Você precisa ver. Até esfregar o trem, eu esfreguei, pastor Marcelo. Falei assim, Deus. Aí você pensa, né, irmãos? Que é pouca coisa, mas que faz uma diferença enorme na sua vida, no seu alinhamento. Talvez o seu problema não são as vasilhas ou a sua casa. Talvez o seu problema é, dizer não, ou emburrar, ou não querer estar no lugar onde que o seu cônjuge ou o seu esposo está lá, quer ficar um pouquinho com você. Faz uma diferença enorme, irmãos. Porque quando você está com a sua esposa, casado, você é um só. Ah, irmãos, como eu agradeço a Deus pelas coisas que Ele tem feito na minha vida. Eu passei hoje o dia inteiro chorando. E eu nem entrei na pregação. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos 12. Não, perdão. É João 12, 24. Quantos encontraram? Digo amém. Em verdade vos digo, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la
para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, hoje eu quero dizer para você que você precisa morrer. Que isso, pastor? Quero ouvir o senhor falar que eu preciso viver e muito. Mas a morte que eu quero dizer para você, irmãos, é aquela morte que te faz pecar. Note, eu achava que tinha Deus, achava que estava fazendo a coisa certa, mas eu precisei matar o meu orgulho, o meu eu, para que Deus começasse a me usar, irmãos, de verdade. Esses dias foi um rapaz na farmácia e ele chegou para comprar um medicamento e ele do nada começou a falar de Deus e tal e tal e tal. Ele olhou assim para mim assim, eu comecei a falar de Deus para ele, ele falou assim: você pode orar por mim? Falei, claro, vem cá, bora ali. Chamei ele para uma injeção, coloquei lá assim, fiz uma oração para ele. Ele chorou, irmãos. Você precisa revelar quem você é nesse mundo. Você precisa morrer para este mundo, para que você possa ouvir Deus falar com você. Abra sua Bíblia em João 5:25. Não é mais tempo, irmãos, de nós vivemos no mais pecando ou errando. Deus procura mulheres e homens de caráter. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Para você ouvir a voz de Deus, irmãos, você tem que morrer. Para você dar ouvido às coisas de Deus, você tem que morrer. Não é mais tempo, irmãos, de mimimi dentro de igreja. Não é mais tempo de você vir aqui só quando você quer ver um pregador que você quer ouvir. Não é mais tempo de você sair da igreja e dizer que não gostou do culto, porque o ministro de louvor não é da maneira que cantou para você. Você precisa vir para a igreja para adorar a Cristo. Você precisa entrar pelas portas ali e esquecer o mundo lá fora e lembrar que existe um Salvador que pode e sim fazer tudo na sua vida, mudar a história da sua vida. Chega, irmãos. Chega de vir para a igreja só porque você vai ouvir uma boa música. Chega de entrar dentro da igreja só porque você vai ver uma boa palavra. Eu aprendi, sabe algo, irmãos? Eu aprendi que palavra, o povo está cansado. E a minha esposa fala que eu tenho um rio de palavra dentro de mim. Quarta-feira ela ficava me cutucando, pastor Ângela. Porque o modelo de convívio, irmãos, é totalmente diferente do modelo que eu queria. Achava que poderia, porque eu sou assembleiano, o Roger também veio da Assembleia. Falar nisso, irmãos, eu conheço o Roger há mais de 12 anos. Não, eu vou contar, pode, né, Roger? O Roger, irmãos, é o seguinte, o Roger, nós encontramos o Roger, ele mais 4, Roger, ou 3? Mais 5, irmãos, num pit dog. O Roger estava lá, sentado com os amigos, tinha acabado de vir da videira, eu acho que ele era da videira, da Sara Nossa Terra. Chegou eu e meu amigo, sentou do lado deles, irmãos. E eles, com piadinha de crente e tal, e falando tal, e o outro. Aí, parece que eles gastaram o dinheiro tudo no pit dog, comeram o dinheiro que tinha, porque o pai do Roger, não sei quem era, ia buscar eles. E eles gastou dinheiro confiando que o pai ia buscar. No final das contas já era quase o quê? Umas 3 horas da manhã. 3, 4 horas da manhã o pai liga para ele e fala: não vou buscar não. Não existia Uber, irmão, para ser mais barato.
Nem ônibus essa hora, não tinha nada, irmãos. Aí o meu colega, o Samuel, inclusive o Samuel está lá nos Estados Unidos, disse que ia assistir hoje. Um abraço para ele. Logo estaremos aí, eu creio. Vai abrir um away lá e nós vamos pregar para lá, amém? Aí, irmãos, e nós, conversa vai, nós entrosou com os meninos, né? Nós entrosou com eles, começou a conversar com eles e tal. Aí um dos meninos falou assim, nós vamos dançar um Blake aqui para pagar a conta, para o cara deixar o dinheiro para nós ir embora. Maior farra do mundo. Aí o Samuel, eu virei para o Samuel e falei assim, vamos deixar esse povo em casa, moço. E o Samuel tinha um Celtinha, 2 portas. Pensa, eu, Samuel e mais 5. Celta 2 portas, aquela coisinha pequena. Aí ele, você tá doido? Eu falei, não, moço, vamos levar esse povo para casa, ué. Tadinho dos meninos. Aí o Samuel falou assim, e aí, nós vamos deixar vocês querem ir? Ô, mano, na hora, oxe, vamos embora. Aí o Samuel falou, só que tem um porém. Se encostar o meu carro, se raspar o assoalho do meu carro, vocês vão descer tudo. Aí um dos meninos falou assim, vai não, mano, Deus vai segurar esse carro aí, você vai deixar nós. E eu, eita, aí tem fé, menino. Vai lá, irmão, os caras entrando para dentro do carro, o carro apertadinho, todo mundo, aquele cheiro de macho, todo mundo dentro do carro. Aí no caminho, irmãos, o Espírito Santo de Deus é lindo. No caminho o Espírito Santo me incomoda, fala, cara, esse povo é crente? E detalhe, irmãos, eu estava vindo de uma festa, mas não era festa de Deus, era festa mundana. Aí Deus falou assim, meu filho, só para o monte que é esse povo. Falei, Samuel, toca pro monte. Ele, que monte? Que o Samuel não era crente, né? Que é isso de monte? Falei, não, moço, o Serrinho aqui, toca o carro pro Serrinho que nós vamos pro Serrinho. Chega lá eu te explico o mistério. Nós é do reteté, né? Vamos pro mistério. Né, Benício? Aí nós subimos, irmão. E quem já foi no Morro do Serrinha sabe que tem um quebra-mola lá gigantesco ali antes de subir. Falei, é agora que os meninos descem. Agora que eles vão ficar aí, vai tudo embora de a pé. Você só vê nego com o olho fechado. Vai raspar não, vai raspar não. E não raspou, irmão. Não raspou, irmão. E nós subiu, eu saí todo mundo de dentro do carro. Detalhe, irmão. Nós começamos a orar, começamos a louvar a Deus. Foi um fogaréu de Deus, irmãos. Naquela noite eu fui renovado. O Roger pegou o meu amigo que não era batizado, levou para ser batizado, irmão. Levou ele para um encontro. O cara, o Samuel, esse aí, ó, da internet, você está ouvindo, Samuel? Foi batizado, irmãos. Aceitou a Cristo. Houve mudança de vida naquela noite. Nós revelamos Cristo naquela noite para o Samuel, irmãos. Talvez uma pessoa, um vizinho seu, alguém do seu lado, precisa que você revele Cristo para ele. E foi assim que eu conheci o Roger, irmãos. Aí depois de muitos anos no outro ministério, eu subi para falar com o Suzano, porque o Suzano tinha ido pregar na igreja. Aí o Roger me chama. Vem cá. Eu cheguei lá. E aí, mano? Tá lembrado de mim, não? Roger barbudo, né, irmão? Naquele tempo não usava barba. Magricelo, velho, só que absurdo. Perdão, Roger. Falei, lembro você não, Roger. Não sabia nem o nome dele, lembro você não. Você não é o Elton? Falei, vixe. O cara me conhece, mano. Primeira vez que eu tinha ido no ministério lá, ele nunca tinha visto ele. Você é amigo do Samuel? Falei, sou, cara. Cara, você não lembra não? 10 anos atrás, Celtinha, 5 caras. Falei, não, mano, você tá aqui. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Ele está aqui, eu estou aqui, irmãos. Não, pode aplaudir o Senhor, merece aplauso. E vou contar outro detalhe. Várias e várias vezes eu mandei mensagem para o Roger me acompanhar, para poder fazer um fundo musical nas minhas pregações. E o Roger sempre, mano, não dá, hoje não dá, eu estou com Suzane, e papapá, e papapá. Eu falei, não, vai chegar um dia, calma. Chegou o dia, irmãos, e aí eu até contei o testemunho dele. Amém?
Então, irmãos, nós precisamos morrer para Deus, morrer para o pecado. Precisamos nos tornar uma nova criatura em Cristo. Precisamos revelar quem é Deus na nossa vida. Amém? Fica de pé nessa noite. Quero orar por você. Eu quero convidar só aqueles corajosos, irmãos, que a partir de hoje vão decidir revelar a Deus. Que entenderam que há um processo na sua vida. Entenderam que você pode estar vivendo até a agradável vontade de Deus na sua vida. Mas Deus quer que você viva a perfeita vontade de Deus. E que as coisas comecem a fluir de maneira sobrenatural na sua vida. Eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero ver quem é o corajoso que quer, a partir de hoje, fazer essa decisão mesmo, de tomar essa atitude. De dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero morrer para o mundo, eu não quero mais viver para esse mundo, eu preciso de uma mudança e eu preciso que o Senhor me transforme de verdade, eu preciso que o Senhor revele quem eu sou nesse mundo. Pastor Jaime, irmãos, aqui na escola de fundamentos, que está uma bênção, irmãos. Você que não está podendo vir, entre em contato com o pastor Jaime, com o Ivan, para que você possa sentar com eles, para que você possa entender o processo, irmãos, que está tendo na escola de fundamentos. É muito importante você estar aqui conosco, amém? E nessa escola o pastor Jaime disse assim, irmãos, que existe, como que ele disse? Deixa eu lembrar aqui, que existe, deixa eu lembrar, irmãos, calma aí. Existe o fato, e existe, quem estava aqui? O fato concreto é que Cristo, Jesus, morreu por mim e por você, isso é fato. E existe a promessa, irmãos. Agora, você ser filho de Deus, é um fato ou é uma promessa? Não, queridos, é uma promessa. Sabe por quê? Porque para você se tornar verdadeiramente filho de Deus, você tem que aceitar Ele de verdade. A palavra de Deus fala que aqueles que me aceitam de verdade se tornam filhos. Então é uma promessa na minha vida ser filho de Deus. Mas eu preciso aceitar Deus, irmãos. Eu preciso andar no caminho de Deus. Senão eu passo a ser apenas o quê? Criatura de Deus. É por isso que existe muitos que estão se perdendo, porque eles não querem ser filhos. E essa geração hoje, irmãos, precisa aprender a ser filhos, porque nessa geração hoje, Deus quer fazer de você um pai. E não existe um pai que não se torne um filho primeiro. Você tem que aprender a ser um filho, tem que aprender a escutar o seu pai, irmãos. Então você que tem esse propósito de se tornar um pai de verdade. Hoje, irmãos, a minha filha, ela queria fazer um slide, né, amor? Slime. E eu lá no meu momento de adoração com Deus, ela: papai, compra para mim. A mamãe disse que se o senhor comprar, ela autoriza. Eu falei: não vou comprar isso não, você vai se sujar toda, porque a última vez ela fez uma arruaça, né? Eu falei: não vou comprar isso não. Papai, por favor, papai. Eu olhei assim para ela e eu estava justamente naquele mover, né? De filho, papai. Aí eu entendi o processo, irmãos. Quando o filho pede de maneira sobrenatural para o pai, não tem esse pai que não faz, irmão. Eu falei assim: não, vai lá e pega o dinheiro na farmácia com a sua mãe e fala para o João Kleber que pode comprar. Você entendeu, irmão? Você entendeu o que é ser filho? Ser filho é ser íntimo do pai, é poder pedir as coisas para o pai e ser atendido. Não tem, você que é pai, você que é mãe, não tem forma nenhuma de você negar algo para o seu filho quando ele chega com amor e com carinho. Não tem, irmãos. Seu coração fica ali: oh meu Deus, vai dar boró, mas meu Deus. Mas a mãe, graças a Deus, irmãos, ela fez esse slide, não deu boró nenhum, nem se sujou. Deu até tempo de nós chegar certinho. Amém? Fecha seus olhos, vou orar por você. Canta. Amém? Fecha seus olhos, amém. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai.
Nós nos deixa ser ore canta lá babá. geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. E não nos deixe sair da tua presença. Não irei, sem ti não irei. E não nos deixe sair da tua presença. Deixa eu dizer algo para você, para finalizar. Deus, irmãos, Ele não te fez para que você possa ser um trabalhador dele. Ele te fez para ser filho dele. Davi, irmãos, Deus não falou para ele, vai lá e taca aquela fenda, aquela pedra em Golias. Não, Davi entendeu o processo. Davi acreditou na fé que ele tinha, que ele poderia derrubar aquele gigante. Davi sabia que quem era o gigante ali era ele, não era Golias. O nosso erro, irmãos, muitas das vezes não é nem a falta de fazer algo na igreja, é o muito fazer. Porque nós queremos fazer demais aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Deus mandou o povo esperar Moisés. Deus pediu, para que Moisés subisse e trazesse os mandamentos. O povo fez um bezerro de ouro, irmãos. Começou a adorar um bezerro. A única coisa que eu e você precisamos é crer, é ter fé e acreditar que Ele já fez tudo por nós. Eu e você, irmão, somos filhos. Eu e você temos uma herança. Amém? Vem cá, pastora. Você mesmo, pastor Ângela, vem cá. Hoje, irmãos, eu entendo. O pastor Suzano está aqui, mas a pastora Ângela está aqui. A pastora Ângela foi uma das que sentou comigo também e olhou no meu olho, irmãos. E eu ali, eu não aguentava falar um A, só abaixava a cabeça. Não é, pastor? Eu não falava nada, irmão. Porque no fundo eu sabia mesmo que eu estava errado. Eu precisava de alguém, irmãos, que despertasse. Pastora Ângela e pastor Suzano, irmãos, foram para mim um despertador. Mas o despertador, queridos, ele não tem o poder de te levantar, ele tem o poder de te acordar. Quem decide levantar da cama e mudar de vida é você. Quem decide mudar a história da vida sou eu e você.
Então que nessa noite, irmãos, depois dessa palavra, você possa ser despertado e possa entender o chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Meu Deus, não sei se todo mundo entendeu a dimensão dessa palavra. Amém? Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Você pode todas as coisas nele. Isso que o pastor Elton falou agora é muito forte, né? Essa palavra foi um despertador na sua vida. Agora, levanta e anda. Vai lá e caminha naquilo que o Senhor tem para você. Caminha na plenitude de Cristo, na plenitude de filho que você é. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, uma semana de paz para cada um aqui. Amém?